Hoje, vamos explorar um dos seres mais fascinantes e assustadores do universo de Fallout, os necróticos. Será que essas criaturas poderiam existir no nosso mundo real? Preparem-se para uma viagem cheia de mistério e ciência. No universo de Fallout, a humanidade enfrentou um apocalipse nuclear que transformou o mundo em um mundo devastado. Entre as várias mutações e aberrações que surgiram, os necróticos são sem dúvida uma das mais icônicas. Mas o que são exatamente esses necróticos? A história dos necróticos no universo de Fallout é uma narrativa rica e cheia de detalhes, refletindo o medo e a fascinação humana pela radiação e seus efeitos. Para entender a origem dos necróticos, precisamos voltar no tempo, antes da Grande Guerra, quando o mundo de Fallout ainda não está destruído. Antes da Grande Guerra, o mundo de Fallout era semelhante ao nosso, mas com algumas diferenças tecnológicas e culturais significativas. A tecnologia nuclear era muito mais avançada e difundida, usada para tudo, desde armas até fontes de energia. No entanto, a tensão entre as superpotências do mundo, especialmente os Estados Unidos e a China, estava em um ponto crítico. A Guerra Fria havia escalado a um nível extremo, culminando na Grande Guerra. A Grande Guerra foi um conflito nuclear que durou apenas 2 horas, mas suas consequências foram devastadoras. Mísseis nucleares choveram do céu, transformando cidades em crateras radioativas e liberando uma quantidade imensa de radiação na atmosfera. Os sobreviventes desta catástrofe enfrentaram um novo mundo onde a radiação estava em todos os lugares, no ar, na água e no solo. A exposição intensa e prolongada à radiação teve efeitos horríveis em muitos humanos. Aqueles que não morreram imediatamente começaram a sofrer mutações terríveis. A pele deles começou a apodrecer e cair, enquanto suas capacidades mentais também foram afetadas. Esses indivíduos se tornaram os necróticos. Ao contrário dos humanos normais, os necróticos são praticamente imunes aos efeitos letais da radiação, e muitos deles desenvolveram uma longevidade impressionante, vivendo por séculos. Existem 2 tipos principais de necróticos no universo de Fallout: os necróticos irradiados e os feraus. Os necróticos irradiados, também conhecidos como necróticos civilizados, ainda mantêm parte de sua humanidade e inteligência. Eles podem falar, pensar e muitas vezes têm personalidades complexas. No entanto, a exposição contínua à radiação pode eventualmente levar ao declínio mental, transformando-os em feraus. Os feraus, por outro lado, perderam completamente sua sanidade e se tornaram criaturas selvagens e violentas, atacando qualquer coisa que se mova. No vasto universo de Fallout, encontramos vários necróticos icônicos que deixaram sua marca. Um exemplo é Raul Terrada, um necrótico mecânico que aparece em Fallout New Vegas. Ele é um ex-bandido mexicano com uma história rica e complexa, oferecendo insights valiosos sobre a vida como necrótico. Outro exemplo é Hancock, o prefeito necrótico de Good Neighbor, em Fallout 4, conhecido por sua atitude rebelde e filosófica. Estes personagens mostram a diversidade e profundidade dos necróticos, indo além de simples monstros radioativos. Outro aspecto crucial da origem dos necróticos está relacionado às Vaults. As Vaults eram abrigos nucleares criados pela Vault-Tec, projetados para proteger uma parte da população durante a Grande Guerra. Porém, muitas dessas Vaults foram usadas para conduzir experimentos sociais e científicos extremos. Alguns desses experimentos envolveram exposição controlada à radiação, resultando em mutações que criaram necróticos. As Vaults não só servem como refúgios, mas também como laboratórios de horrores, contribuindo para a diversidade de necróticos que encontramos em Fallout. No universo de Fallout, a radiação não se comporta exatamente como na vida real. Aqui, a radiação age quase como uma força mágica, podendo transformar, mutar e, em alguns casos, até mesmo dar poderes sobrenaturais. Além dos necróticos, encontramos outras criaturas mutantes, como os Deathclaws e os supermutantes, todos resultado da exposição à radiação e outros fatores mutagênicos. Esta visão fictícia da radiação permite uma grande variedade de seres dentro do jogo. Para entender a ciência por trás da radiação, primeiro precisamos saber o que é radiação. A radiação é a emissão de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. Existem 2 tipos principais de radiação: ionizante e não ionizante. A radiação ionizante, como raio-x e radiação nuclear, tem energia suficiente para remover elétrons dos átomos, criando íons. É esse tipo de radiação que pode causar danos significativos ao corpo humano. Quando nosso corpo é exposto à radiação ionizante, ela pode interagir com nossas células de diversas maneiras. Em pequenas doses, a radiação pode causar danos menores que são reparados pelo corpo. Porém, em doses mais altas, a radiação pode causar quebras no DNA, a molécula que carrega nosso código genético.
Essas quebras podem levar a mutações genéticas, que são alterações na sequência do DNA. As mutações no DNA podem ter várias consequências. Muitas vezes, essas mutações são inofensivas ou o corpo consegue repará-las. Mas, algumas mutações podem levar ao desenvolvimento de câncer, uma doença em que as células se dividem de forma descontrolada. Além disso, a exposição intensa à radiação pode causar a morte celular, afetando tecidos e órgãos, levando a condições graves como a síndrome da radiação aguda, também conhecida como doença da radiação. Para ilustrar os efeitos da radiação em humanos, temos exemplos históricos como as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, e o desastre nuclear de Chernobyl. Em Hiroshima e Nagasaki, muitas pessoas morreram instantaneamente devido ao impacto e à radiação térmica, enquanto outras sofreram efeitos a longo prazo, como câncer e outras doenças causadas pela radiação. Em Chernobyl, trabalhadores e residentes foram expostos a níveis extremamente altos de radiação, resultando em mortes imediatas e doenças graves ao longo do tempo. Estudos a longo prazo com sobreviventes desses eventos mostraram um aumento significativo nos casos de câncer, especialmente leucemia e câncer de tireoide. Além disso, houve um aumento nas taxas de mutações genéticas, que poderiam ser passadas para futuras gerações. No entanto, vale ressaltar que essas mutações são geralmente prejudiciais e não resultam em habilidades sobre-humanas ou longevidade extrema, como vemos em muitos cenários de ficção científica. A ciência moderna continua a estudar os efeitos da radiação, não apenas para entender seus perigos, mas também para encontrar maneiras de proteger as pessoas e utilizar a radiação de forma segura. Por exemplo, a radioterapia é uma técnica usada para tratar o câncer, onde doses controladas de radiação são usadas para destruir células cancerígenas. Os cientistas também estão explorando maneiras de reparar o DNA danificado e desenvolver materiais que possam bloquear ou reduzir a exposição à radiação. Apesar dos riscos, a radiação também tem usos benéficos. Além da radioterapia, a radiação é usada em diagnósticos médicos, como raio-x e tomografias, esterilização de equipamentos médicos e até na preservação de alimentos. Contudo, esses usos são cuidadosamente controlados para minimizar a exposição e os riscos. Agora que entendemos os efeitos da radiação e como ela é retratada na ficção, vamos explorar algumas curiosidades e fatos interessantes sobre radiação e mutações na natureza e no nosso mundo moderno. Primeiramente, vamos dar uma olhada na zona de exclusão de Chernobyl. Após o desastre nuclear de 1986, uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi evacuada e permanece praticamente desabitada até hoje. No entanto, a vida selvagem prosperou de maneiras surpreendentes. Lobos, ursos, alces e outros animais selvagens foram vistos em grande número. Estudos sugerem que, apesar da radiação, a ausência de atividade humana permitiu que a fauna se recuperasse. Isso nos mostra uma resiliência impressionante da natureza, adaptando-se a condições extremas. Além disso, as mutações ocorrem naturalmente em todos os organismos vivos. A radiação não é a única causa. Mutações podem surgir durante a replicação do DNA ou devido a fatores ambientais como produtos químicos e radiação ultravioleta do Sol. Algumas dessas mutações podem ser benéficas, permitindo que os organismos se adaptem melhor ao seu ambiente. Por exemplo, a resistência a certos pesticidas em insetos e a resistência a antibióticos em bactérias são resultado de mutações genéticas. Curiosamente, nossos corpos estão expostos a pequenas doses de radiação todos os dias. A radiação natural vem do solo, do espaço e até mesmo de alguns alimentos que consumimos. O corpo humano é capaz de lidar com essas pequenas quantidades sem problemas. Na verdade, alguns cientistas sugerem que uma pequena quantidade de radiação pode até ter efeitos benéficos, um conceito conhecido como hormese radiológica. Contudo, essa teoria ainda é controversa e necessita de mais estudos. Para proteger contra a radiação, especialmente em ambientes como usinas nucleares ou em caso de acidentes nucleares, várias tecnologias foram desenvolvidas. Roupas de proteção feitas de materiais como chumbo podem bloquear a radiação. Além disso, existem abrigos projetados para proteger as pessoas em caso de um evento nuclear. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança daqueles que trabalham em ambientes de alto risco. Outro campo fascinante onde a radiação desempenha um papel crucial é na exploração espacial. Fora da atmosfera terrestre, os níveis de radiação são muito mais altos devido à ausência da proteção do campo magnético da Terra. Astronautas são expostos à radiação cósmica, que pode aumentar o risco de câncer e outros problemas de saúde. Por isso, agências espaciais como a NASA estão constantemente desenvolvendo novas tecnologias e estratégias para proteger os astronautas durante longas missões espaciais, como a futura viagem a Marte. Então,
Poderiam necróticos como os de Fallout existir na vida real? A resposta curta é: não exatamente. A exposição à radiação pode causar danos graves ao corpo, mas as mutações que resultariam em algo semelhante a um necrótico são extremamente improváveis. Os necróticos de Fallout são uma mistura fascinante de ficção científica e horror, refletindo nossos medos e curiosidades sobre o que a radiação pode fazer com o corpo humano. Embora a ciência diga que tais criaturas são improváveis na vida real, o conceito nos faz pensar sobre os limites da biologia e as possibilidades que podem surgir em um futuro incerto. E você, o que achou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras. Até a próxima!